A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por mais esta oportunidade. Amados, nós estamos conversando em 2 Samuel, capítulo 20, e hoje nós vamos ler dos versículos 6 até o 13. Diz assim, versículo 6. Então Davi disse a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Becrim, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicrim. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingindo sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, os seus lombos na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo, bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada, que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não feriu a segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: que há? Que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e veio aquele homem com todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre o manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicrim. Amados irmãos, nós vamos ver que a partir do versículo 6, Davi, ele nomeia outra pessoa, porque ele manda Amasa convocar Judá. Amasa demora. E aí nós vamos ver que Davi percebe que havia escolhido o homem errado para o posto. E ele teve que apelar a Abisai, outro de seus generais, para reunir as tropas de elite e fazer algo sobre a revolta, antes que essa se tornasse pior do que a encabeçada por Absalão. E Abisai era irmão de Joabe, pelo que enviá-lo significaria que Joabe também iria. Se Joabe fosse, então as dificuldades de Davi logo chegariam ao fim. E embora insultado por ter sido substituído por Amasa, Joabe encontraria um meio de voltar ao poder. Portanto, ele estaria ansioso para dirigir-se à guerra. Ele só combatia por aquilo que era direto e divertido. Davi conquistara a sua lealdade, sem importar os insultos e as circunstâncias adversas. Davi sempre contou com seu apoio.
nem bem. A expiação começou e Joabe assume o comando. Foi isso que aconteceu. Nós vamos ver que Davi ele fez um apelo direto a Joabe pedindo ajuda, mas a verdade parece ser que Joabe nem ao menos foi convidado. É o que fica subentendido no texto, né? Ele tomou parte da expedição e logo tornou-se o líder não oficial do exército, e o pobre Seba logo teria um encontro fatal com Joabe. E aí nós vamos ver que qualquer demora naquela situação, como aquela que foi causada por Amasa, poderia complicar ainda mais as coisas. E Seba teria tempo de fortificar certas cidades e tomar a vitória, dificultando o quê? A vida de Davi, irmãos. E aí no versículo 7 nós vamos perceber que então eles perseguem os homens de Joabe. Olha, forças terríveis foram reunidas, começando com Abisai, irmão de Joabe. Então Joabe, homem que lançava terror no coração de qualquer um, e as tropas da elite de Joabe. Joabe ele era sábio na batalha, homem de sangue e de tutano. Ele era violento, ele era treinado, ele era experiente na matança. No versículo 8 fala sobre a pedra grande. Essa pedra era alguma espécie de marco, de fronteira ali, né? E talvez fosse um obelisco. Aqui nos resta somente especular, tá certo? E seja como for, onde essa pedra estava localizada? Em Gibeon. Havia um ponto de encontro das tropas de Davi, que seria fatal para Amasa. Gibeon ficava a cerca de 16 quilômetros a noroeste de Jericó, pelo que o grupo mal tinha começado a viagem. E quando Joabe já estava pondo em execução seu plano traiçoeiro. É difícil imaginar o que realmente aconteceu. A espada que caiu poderia ter sido aquela que Joabe usou para matar Amasa? Nesse caso, Amasa, não suspeitando da traição, de forma alguma, não se alarmaria com a espada carregada por um homem que saía à guerra. Ou talvez uma segunda escondida adaga estivesse oculta nas dobras do manto de Joabe, a qual ele usou para assassinar Amasa. Nós vemos que alguns intérpretes eles supõem que Joabe tenha provocado deliberadamente a queda da espada, a fim de atrair a atenção de Amasa. E naquele momento de distração, Joabe usa uma outra arma branca para matar o oponente. Mas o que a palavra, quando nós lemos, parece indicar é que uma única arma foi vista por Amasa, embora ele não a tivesse temido. No versículo 9, fala sobre um beijo, né? O outro beijo, algo traiçoeiro mesmo. Nós não estamos acostumados com cenas de homem beijando outro homem, mas em alguns povos, esses costumes, eles são comuns, né? O beijo na barba e não no rosto. E esse beijo ele pode ser comparado ao beijo de Judas Iscariote. Aparentemente o que aconteceu foi que Joabe, fingindo, né, dar uma saudação, um beijo, ele segurou a mão direita e a barba de Amasa. E então, com uma espada na mão esquerda, ele golpeia o ventre de Amasa. Ele o matou com um único golpe, sinal de um matador o quê? Experiente. E a menos que Joabe fosse canhoto, o fato de que matar com a mão esquerda demonstrou incomum habilidade. Eu imagino que ele podia matar com eficácia com ambas as mãos. Joabe era um homem bom de guerra. Ele podia matar com a direita, com a esquerda, né? Nós vamos ver que quando um homem, na antiguidade, ia pedir um favor para outro, ele segurava a barba com a mão direita e o seu joelho com a mão esquerda. E talvez Joabe tenha assumido tal postura,
e aproveitou a oportunidade e mata. No versículo 10, nós vamos ver que Amasa, ele não teme a espada de um general do exército, porque ele estava indo para a guerra, pelo que ele não tinha razão aparente para reagir. Por isso mesmo, antes que tivesse oportunidade de defender-se, a espada ou a adaga abriu-lhe o abdômen e as suas entranhas escorreram para fora. Nenhum segundo golpe se fez necessário e não houve nenhum milagre, pondo de volta no lugar dos seus intestinos ou curando o ferimento. Portanto, Amasa morre ali, miseravelmente. E sem tomar profunda respiração, nós vamos ver que Joabe e o seu irmão Abisai em seguida saíram em perseguição a Seba. E alguma outra pessoa teria que limpar a sujeira ali. Os dois selvagens tinham coisas mais importantes para fazer. E Amasa, ele tinha sido um traiçoeiro, né, com Davi, ajudando Absalão em sua revolta. E sem dúvida, ele matara pessoalmente a muitos homens. Portanto, ele colheu o que havia o quê? Semeado. Algo que acontecia com frequência no antigo povo de Israel. Aquele que tinha vivido pela espada, ele morre pela espada também. E agora Joabe era de fato chefe do exército. E mais tarde ele seria oficialmente o quê? Integrado, que nós vamos ver em 2 Samuel 20, 23, que conversaremos amanhã. Aí no versículo 11, fala sobre um porta-voz. Diz assim a palavra: mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira a Joabe? E quem seja por Davi, siga a Joabe. Ali estava Amasa no chão, agonizante, mas a batalha precisava continuar. O porta-voz de Joabe indagou: quem agora é favorável a ter Joabe como chefe do exército? Todos os que forem a favor sigam a Joabe, agora que ele voltou à sua antiga posição de chefe do exército. E todos se puseram a segui-lo. Não era momento certo de desagradar Joabe. Na verdade, nunca era momento certo de desagradar aquele temível homem. Por conseguinte, a transferência de um comandante por outra fora imediatamente indolor para todos, exceto para Amasa. Joabe prontamente assume o comando, como se nada houvesse acontecido. Seja como for, ser leal a Joabe era a mesma coisa de ser leal a Davi, e isso era um fator que não podia ser esquecido. O motivo real pelo qual Joabe assassinou Amasa, tanto quanto assassinou Abner, era o ciúmes pessoal e ambição. Mas por que isso nos surpreenderia, né? E aí no versículo 12, nós vamos ver que Amasa, ele ficara à beira da estrada, agonizando em seu sangue. E os soldados paravam e contemplavam aquela cena. E quando passavam marchando pelo local. Mas aí nós vamos ver que certo homem, vendo-os naquele ridículo ato de curiosidade, remove o corpo, transportou a um campo, colocando um pano sobre o seu cadáver. Isso pôs fim ao jogo de contemplação. E agora os soldados passavam sem parar, saindo em perseguição a Seba. Nós vemos que, aparentemente, nenhum sepultamento foi concedido ao traidor, né, a Amasa. E que ele naturalmente era um traidor, mas isso representava um sinal de vergonha e um insulto para o morto, né, não ser sepultado. Nós vamos ver o moço, o moço parece indicar que foi o próprio Joabe quem arrastou o cadáver para o campo e o cobriu com um pano, a fim de impedir que os olhares curiosos dos soldados ficassem ali. Ou então Joabe teve algum auxiliar particular para fazer o trabalho. Foi um ato sem coração mesmo. Mas a própria guerra é sem coração.
E assim acontecera com a traição de Absalão, da qual Amasa havia participado. Aí nós vemos no versículo 13 que o exército pôs em marcha e em perseguição a Seba. Partem atrás de Seba. E tendo Joabe, o seu chefe, como seu chefe restaurado, e Joabe convocado por seu irmão Abisai, e as tropas que Amasa havia convocado estavam novamente o quê? Com Joabe. E o infeliz Seba estava perto de ser morto. Nós continuaremos amanhã, se Deus quiser. A partir do versículo 14, vamos saber o que aconteceu com Seba. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e vos dê um dia cheio de vitória na presença dele.